E sejam muito bem-vindos aqui ao segundo na linha de lançamento, malta. Sejam todos muito bem-vindos. Ontem conseguimos ter aqui um dia bom. Eu lancei apenas uma pré, que foi aqui no Anthony Davis, aqui no YouTube, que deu green sem sobra para dúvidas, 36 pontos, e o Anthony Davis dominou completamente o jogo. Foi o melhor scorer tanto da equipa dos Lakers como dos Timberwolves. Portanto, dominou o jogo por completo. Podemos ver aqui as eficácias dele. Lançou 48% em 23, portanto teve muito volume, como estávamos à espera, leitura perfeita. E depois aqui no jogo dos Celtics esquivámos de uma boa bala, digamos assim. A equipa dos Celtics que entrou a todo o gás, destruiu por completo aqui as ambições da equipa dos Knicks. Os Knicks não tiveram a qualquer altura a disputar o jogo. E depois aqui há uma sequência grande de heads, muita gente aí na comunidade certamente deve ter perdido dinheiro neste jogo, porque em casos de blowout nunca é bom para as apostas. O Bronson fez abaixo da linha de pontos, o Michael Bridges fez acima e muita gente estava no under porque ele está a lançar muito mal. O Josh Hart também faz acima quando a maior parte das pessoas estavam no under porque ele não tinha vindo a lançar na pré-season. O Cat, com a pouca minutagem que teve, foi abaixo. O OG Anunoby em aspas. E depois do lado dos Celtics tivemos aqui um super Jason Tatum que nos conseguiu garantir algumas unidades em live ali por causa das suas assistências. Depois voltando aqui outra vez ao jogo dos Lakers em live, conseguimos fazer a escadinha do Anthony Davis, entramos desde o 24,5 até ao 30,5 e deu green. E também tínhamos aqui uma entrada no Anthony Edwards que eu tinha deixado no meu Twitter, que era menos de 28,5 pontos, acabou por pintar. E eu que acabei por proteger nos 26,5 também deu green. E tínhamos também o triplo do Anthony Davis, ele lançou 3 vezes, insistou um. Portanto, conseguimos sair numa noite praticamente perfeita. Apenas 2 joguinhos, conseguimos extrair o sumo da melhor maneira possível para tentar também não arriscar tanto, não nos expormos tantos, porque os primeiros jogos da season são sempre muito complicados. E ainda para mais hoje, tendo aqui uma slate com cerca de 8 jogos, há muita coisa para trabalhar hoje. Portanto, ontem não nos pusemos tanto. Eu tenho que abrir aqui o meu Hotwire, que eu esqueci-me de abrir. Portanto, já tenho aqui aberto também o site da Props.cash. Quem quiser, tem aí o meu código. Vou deixar o link em baixo para 20% de desconto, 25% de desconto na primeira mensalidade do Props.cash. E portanto, começamos o dia então com os Pacers contra os Detroit. Não há muito a dizer, a equipa dos Pacers é favorita, é justo. Pace vai ser alto neste jogo, a equipa dos Pacers é uma equipa muito ofensiva. A equipa dos Detroit, por outro lado, com o JB Bickerstaff, acredito que vai melhorar defensivamente. Ofensivamente ainda é uma incógnita, porque vão depender muito da consistência do Cade Cunningham e do Jaden Ivey. Tem ali o Tim Hardaway e o Tobias Harris, que são duas boas adições, mas esta equipa dos Detroit, para mim, à data de hoje, ainda não é uma equipa para ser altamente confiável, mas também não é uma equipa para pensar que vão fazer 15 wins como na época passada, porque a equipa está relativamente melhor, tem um melhor treinador, tem melhor profundidade. Portanto, muita atenção aqui aos Detroit Pistons e aos Pacers. Este jogo, também no lado dos Pacers, não há nenhuma baixa. No lado dos Detroit há uma baixa de peso. O Ausar Thompson é um excelente defensor, garante muitos rebounds, muito bloco e muita steal. Joga ali, por exemplo, na posição do Tim Hardaway ou até mesmo do Tobias Harris. Portanto, muita atenção a isso para o lado dos Detroit. Os Detroit na época passada fizeram apenas 15 vitórias. Portanto, acredito que este ano dificilmente fazem pior que isso. Mas olhando aqui no lado, no que toca a props dos jogadores, é um jogo que eu para já estou de fora. A equipa dos Pacers é uma equipa que gira muito em torno daquilo que é o Haliburton, ou seja, daquilo que o Haliburton alimentar a sua equipa, é muito provável. O olho aqui no lado dos Pistons para um Jalen Duren e para um Cade Cunningham. Isto porque o Jalen Duren é uma máquina de duplo-duplo, podemos ver aqui pela Props at Cash. Vou-me auxiliar aqui para vocês também terem um bocadinho de noção como é que funciona aqui esta ferramenta. Portanto, estamos aqui a pontos e rebounds do Jalen Duran. Ele aparece para 20 e meio mais ou menos. E se formos a ver os matchups que os Pacers ele costuma fazer, na época passada cumpriu a linha em duas vezes em 3, sendo que acho que exatamente, fez nas duas o duplo-dupla, ou deve estar baixa, mas para quem quiser duplar com alguma coisa, parece-me algo bastante interessante. Também de salientar, triplos do Miles Turner também pode ser algo interessante, a linha vem a 1,5, mas se esperarem, porque acredito que facilmente se ele não, na primeira parte não mete nenhum triplo, 10 para um triplo, e aí sim pode ser algo interessante. Depois temos o jogo dos Nets contra os Hawks. Para mim aqui um jogo bastante interessante, porque as casas de apostas estão a pesar aqui muito para o lado dos Nets. Um 6,5 para os Atlanta Hawks, depois daquilo que eu vi na pré-season, neste caso, mais a tirar o mérito aos Nets. Acredito que seja pouco. A equipa dos Nets não é uma equipa por aí além, enquanto lá dos Atlanta Hawks também não é uma equipa excepcional, mas quando tens um triângulo em quadra, muda-te muito o patamar da tua equipa. Tem também o Jalen Johnson que recuperado de lesão. Na época passada estava a ser uma das sensações da época. E a minha primeira aposta do dia vai para o Jalen Johnson. 25 pontos e meio, mais ressaltos. Portanto, aqui com o auxílio da nossa Props Cash,
poderemos observar, vamos aqui pegar no Jalen Johnson, pontos e rebounds, e ele na época passada, em jogos ele andava a ter uma minutagem, ora bem, vocês aqui também têm acesso a outras estatísticas, mas eu quero ver minutagem, ok. Vamos supor que ele joga 30 minutos, que é a média. E ele em 30 minutos na época passada cumpriu em metade esta linha de pontos. Mas agora há um ponto-chave fulcral nesta equipa dos Dogs, que é agora Triang é o único guarda desta equipa, digamos assim. DeJounte Murray foi trocado, ou seja, a bola vai recair muito sobre Triang, e Triang com o Jalen Johnson tem um pairing quase perfeito, ou seja, adaptam-se muito bem um ao outro. O Jalen Johnson nos pick and rolls é muito forte, e o Trae Young é capaz de ser neste momento o melhor pensador de jogo na NBA, e trabalha muito bem, tanto que a parceria dele com o Capela era sempre muito boa, e o Capela não é um jogador excelente ofensivamente. O Jalen Johnson oferece mais capacidade ofensiva que o Capela por causa da sua versatilidade, que ele tanto pode atacar o cesto como pode lançar de mid-range ou de triplo. Portanto, acho uma entrada muito interessante aqui no Jalen Johnson. Isto acredita-se que vai ser um jogo de pace muito alto. A equipa dos Nets defensivamente é fraca. Provavelmente o matchup aqui entre o Jalen Johnson e vai ser com o Dorian Finney-Smith, ou até mesmo com o Ben Simmons vindo do banco. Portanto, não são matchups assim tão fáceis, mas dão-lhe aso para conseguir fazer esta linha. E depois é mais pela exigência, não há mais ninguém no 5 inicial. Dyson Daniels não é um pontuador, DeAndre Hunter também não é um pontuador, Clint Capela vai garantir 10 pontos, 15 no máximo, porque o matchup também não é fácil com o Nick Claxton. O Nick Claxton é um bom defensor perto do rim, portanto é um jogo para ter muito cuidado, mas eu consigo ver aqui o valor no Jalen Johnson, e também consigo perceber totalmente a linha de pontos por ser um jogo com pace alto, duas equipas que defensivamente são nulidades basicamente, e os Ox menos 6,5 também me parece algo justo. Depois passando aqui para Orlando Magic Miami Heat. E este jogo era um jogo que eu já tinha feito uma entrada, não vou partilhar porque a linha já baixou muito. Eu tinha entrado nos 213,5 under, já está a 208, e isto tem tudo para ser para mim o jogo da noite, tanto que vocês vão ver pela thumbnail. A equipa dos Miami, na minha ótica, parecia-me antes de ver alguma coisa que a equipa ia cair a pique, mas vi pela pré-season um Bam Adebayo muito forte, um Terry Rozier parece que encaixou já nesta equipa aqui com o Tyler Hero, um Jimmy Butler mais focado, que jogou os jogos todos da pré-season, no que eu não estava nada à espera. Portanto, a equipa do Heat pode vir aqui a ser, tendo em conta as perspectivas, vir a ser uma surpresa. Do outro lado temos uma equipa de Orlando que foi para mim a surpresa maior da época passada, uma equipa muito talentosa e acima de tudo surpreendente pelo facto de ser a melhor defesa da liga, ou a segunda melhor defesa da liga, o que eu não estava toda à espera, e acredito que agora a equipa possa crescer. A equipa não tinha um bom lançamento exterior, adicionam o KCP, que é um bom spot-up shooter e um excelente defensor. Mantêm ali o core pesado de Jalen Suggs, Franz Wagner, Paulo Banquero e Wendell Carter Jr. Portanto, mantêm na base a sua equipa toda e adicionam ali uma peça que pode ser diferenciadora. O problema destes Orlando para mim é a falta de um point guard natural, ou seja, um jogador, por exemplo, um Trae Young, não da mesma qualidade, mas do género, alguém que consiga cadenciar mais o jogo. E tendo em conta isso, esta função vai recair mais para Paulo Banchero e para Franz Wagner do que propriamente para o Jalen Suggs. O Jalen Suggs é um excelente jogador, não tirando o mérito, excelente defensor, bom atirador, mas não tem o que é necessário para uma equipa que quer ser campeã, para ser um playmaker de raiz. E acredito que a equipa de Orlando perde muito aí. Portanto, para este jogo eu não tenho nenhuma entrada a não ser o Bam Adebayo a fazer um triplo. É uma entrada assim um bocado mais recreativa, é um facto. O Bam tem-se visto a ser mais agressivo no que toca ao lançamento de 3 pontos. Eu até posso pegar aqui nas estatísticas para vocês verem. Se vamos aqui a pegar na época passada, o Bam na reta final tem aqui muitos jogos onde faz 1, 2 e 3 triplos. Portanto, vemos um Bam muito mais atirador. Aqui a equipa dos Orlando é conhecida por fechar bem a paint. Eu até vou pesquisar aqui para vocês verem relativamente à pré-season do Bam. Eu acredito que ele também cobriu várias vezes. Exatamente. Um triplo em 3 tentativas, 2 triplos em 3, 2 tentativas, e depois aqui mais 2 triplos em 4, não, 3 triplos, 2 triplos em 5. Portanto, vemos um Bam a ser mais arisco no que toca ao lançamento de 3, e eu acredito que esta linha é interessante. A odd também continua alta. Eu ontem estava a ver e estava perto de 2,10, portanto eu entrei com essa odd. Que se vocês não quiserem entrar logo, porque eu acredito que o Bam não vai fazer um triplo nos primeiros 5 minutos, a odd tendencialmente vai subir, portanto podem esperar também, se não for modo do vosso agrado, tendo em conta o risco que apresenta de esperarem. Depois outra linha que também pode vir a ser interessante é ficar de olho em live no Jimmy Butler. Atenção que isto é um jogo
altamente tendencioso para under. Os matchups entre as equipas não mostram isso, mas agora podemos ver pelo retrospectivo, depois tirando este confronto, olhando para aquilo que foi a época das duas equipas, são duas equipas muito under. A equipa do Zito troca muita bola, muitas vezes viu-se até na precisa na equipa a deixar estourar o relógio porque não tinham bons lançamentos para efetuar. Não é uma equipa que força, é uma equipa que joga mais pela seta e muitas vezes acaba por ter uma assertividade alta por causa disso. Por outro lado, a equipa de Orlando também é uma equipa que vai forçar muito para dentro porque não são fortes do exterior. Portanto, a equipa vai sempre acabar por forçar para dentro, que não é bom, e pode trazer também um jogo under por esse fator. Portanto, fechando aqui este jogo, passamos agora para o jogo da minha equipa favorita, dos Milwaukee Bucks. Ontem eu estava aqui com a camisola deles, hoje estou aqui com a camisola dos Rockets, do James Harden. Jogo entre os Sixers e os Bucks. Nós que já efetuamos aqui no nosso Telegram e também no Discord uma entrada para este jogo. Mal saiu a notícia do Embiid e do Paul George out, nós entramos nos Milwaukee Bucks a ganharem, a pagar 2,10. Neste momento a odd já está a 1,60 e eu dei cash out a pagar 1,30, ou seja, eu entrei com 2 unidades, garantimos aqui meia unidadezinha sem o jogo sequer começar, portanto super tranquilo. Mas este é um jogo que não há muito a expectar. Isto porque a equipa dos Sixers sem Embiid e sem Paul George é totalmente diferente do que aquilo que é com os dois. A equipa dos Bucks naturalmente é favorita, mesmo sem Chris Middleton. Não me acredito muito que os 76ers consigam surpreender. Mesmo assim tem uma equipa capaz, um Drummond que dificilmente não vai fazer aqui 10 ou até mesmo mais rebounds. Um Kelly Oubre Jr. que pode ser aqui a arma secreta, ele que na pré-season estava a ser muito acionado. Acredito que hoje ali com o Tyrese Maxey eles os dois tentem trabalhar em prol de conseguir aqui a vitória, mas vai ser muito difícil. Portanto, eu neste jogo não tenho nada feito. Em live, se surgir a oportunidade, e poderei entrar exatamente, mas em pré-live para já deixar só de olho aqui o cenário de pontos ou PRA do Kelly Oubre Jr. Tirando isso, é muito difícil de perspectivar alguma coisa. Depois, passando aqui para Cavs e Toronto. Mais um jogo que, para começar, não é assim nada por aí além. A equipa dos Toronto entra sem Olynyk, RJ Barrett e Bruce Brown, ou seja, vai espremer aqui um bocadinho aquilo que é a rotatividade da equipa, vai trazer Grady Dick finalmente aqui para o starting lineup. Ele que não é starter também muito por causa daquilo que é o RJ Barrett, mas é um excelente jogador. A equipa dos Cavs continua sem Max Struz, mas tem um lineup ainda sensacional com Donovan Mitchell, Darius Garland, Isaac Okoro, Evan Mobley, etc. Portanto, aqui a equipa dos Cavs continua altamente competitiva. O novo treinador, o Kenny Atkins, a última passagem dele a ser treinador de alguma equipa foi nos Nets em 2018 e ficou conhecido por a equipa mais atrativa da NBA, com o D'Angelo Russell ao leme da equipa. Portanto, eu acredito que este treinador agora seja um bocadinho diferente daquilo que é a equipa dos Cavs, o registro normal deles com o JB Bickerstaff, e agora a equipa consiga ter mais alegria a jogar. Ali o Darius Garland veio com declarações a dizer que na época passada, devido às lesões que tinha, perdeu a vontade toda de jogar basquetebol. Agora já volta-se a mostrar o ânimo, e acredito que esta equipa dos Cavs este ano venha para ser altamente competitiva, e acredito numa época de alto crescimento do Evan Mobley, por exemplo. O matching dele ainda com o Jarrett Allen não é o melhor, mas acredito que este ano possa vir a ser o ano de virada. Olhando aquilo que é as props, mais um jogo onde não posso ter muita coisa. A única coisa que eu consigo olhar assim com bons olhos, mas não sei até que ponto é que está fiável, era aqui os 3 triplos e meio do Emmanuel Quickley, o Under. Neste momento já desceu para 2,5, parece uma linha totalmente justa. O matchup com os Cavs, normalmente os Cavs dão-se muito bem a defender os point guards. Aqui um under pontos do Emmanuel Quickley, 21,5, pode ser muito bom, porque ele, para ter uma boa exibição, vai ter que lançar muito 3, porque a paint é muito fechada. Jarrett Allen fecha muito, Evan Mobley fecha muito, o próprio Donovan Mitchell também ajuda muito. Portanto, é sempre um matchup difícil. Portanto, o under aqui nos pontos do Emmanuel Quickley pode ser muito interessante. Se bem que, se nós formos a ver aquilo que é a estatística dele, ele claramente tende a brilhar, mas é um matchup muito complicado. Pace baixo dos Cavs, defesa muito forte, portanto pode ser aqui uma entrada de valor. E depois também, eu gosto muito aqui dos pontos do senhor Evan Mobley. Já está a 15,5, eu apanhei a linha ontem a 14,5, acabei por não fazer nada. O Evan Mobley, que por norma, fora de casa, tem um crescimento excepcional. Ele normalmente tem uma média de 15,8 pontos. Se vamos a ver aquilo que é fora de casa, passa após 17. É um bocadinho estranho. Por norma, os jogadores performam melhor em casa, mas o Mobley foge um bocadinho essa tendência, e fora de casa, por norma, faz grandes exibições. Na época passada fez 17 no único jogo que jogou em Toronto. Portanto, preciso de muita atenção aqui para o Evan Mobley. Não é uma entrada oficial, mas para quem quiser, Evan Mobley, 14,5 se conseguirem apanhar,
Se não, esperem pelo live. Ele não é um jogador de pontuar, entrar assim tão forte no primeiro quarto. Como vocês podem ver aqui, a linha é 4,5. Ele na época passada, em 30 jogos fora, cumpriu em 47. Portanto, em 47%. Portanto, podem esperar. Acredito que vai surgir a oportunidade de apanhar esta linha a 14,5 ou até mais baixo. Depois passando aqui para Charlotte Hornets. Não, Chicago Bulls e New Orleans Pelicans. É um jogo que ainda não fiz nada. Caso se confirme a saída de Zion e de DeJounte Murray, torna-se um jogo altamente perigoso aqui para a equipa dos Pelicans. Vucevic tem tudo para massacrar aquela paint de Herbert Jones. Os 10 rebounds e meio para o Vucevic para mim parece-me totalmente baixo. E de todo, acho que os Pelicans vão ter aqui a vida fácil. Os Bulls são uma equipa que estão altamente dizimada por trocas, estão em fase de rebuild, ou seja, estão a reconstruir a sua equipa. Mas menos 7 para os Pelicans na primeira rodada, com as possíveis ausências de DeJounte Murray, de Zion Williamson e com Trey Murphy já garantido que não joga, é para esquecer. Portanto, neste jogo, a única entrada que eu tenho já feita é o mais 10,5 rebounds do Nikola Vucevic. Isto já está confirmado que o Herbert Jones vai jogar a center, portanto é um matchup totalmente desvantajoso para a equipa dos Pelicans e o Vucevic vai deitar para cima da defesa dos Pelicans no que toca ali ao garrafão. Portanto, o Vucevic tem tudo para ter aqui uma grande noite. O PR também pode vir a ser interessante. A questão é que o Herbert Jones é um defensor muito chato, portanto não sei até que ponto é que vai facilitar ali os putos. Portanto, os rebounds já continua a 10,5, é uma linha que eu gosto muito. O PR dele, 28,5, também não é desinteressante. Eu acredito que ele faça aqui 10 rebounds, 11 rebounds no mínimo, a chutar por baixo e depois faça uns 20 pontinhos. Não é muito difícil. Ele agora vai ser a terceira opção desta equipa, com o Josh Giddey a controlar aqui as rédeas, a equipa de Zach LaVine e Kobe White neste momento. Portanto, pode ser interessante aqui o PR do Vucevic, mas a minha entrada são os 10 rebounds e meio do Nikola Vucevic. Depois passando para um dos jogos que eu estou mais entusiasmado, até por isso que estou aqui com a camisola dos Rockets, não só pelos Rockets, mas também pelos Charlotte Hornets. Ver LaMelo Ball de volta às quadras é sempre excepcional. E a equipa dos Hornets, para mim, foi a surpresa da pré-season. Uma equipa que mostrou-se a um nível muito interessante. Brandon Miller, que havia feito uma final da época passada incrível, conseguiu manter o nível, fazer uma pré-season muito coesa. E a equipa dos Hornets assim fica muito mais forte. Acredito que não seja uma equipa para lutar por playoff, mas pode facilmente ir a play-in. Facilmente não digo, mas numa conferência que é assim mais desleixada que a Conferência Oeste. Portanto, acho aqui a equipa dos Hornets bastante interessantes para hoje. Do lado dos Rockets, é uma equipa que tem tudo para crescer. O handicap menos 7 surpreende-me um bocadinho a darem demasiado favoritismo aqui aos Rockets. Eu, se fosse a colocar uma linha justa, seria o 4,5, 5,5 a puxar para cima. Mas é muito dentro disso. A equipa dos Rockets manteve o mesmo core, não fez nenhuma alteração assim grande. Tem o Steven Adams, que pode ser uma peça muito importante vinda do banco. Mas para este jogo não tenho nada para já. Gosto aqui de cenários, por exemplo, Jalen Green pontos pode ser interessante. O próprio Şengün, no RA dele pode ser interessante porque a equipa dos Hornets é conhecida pela equipa que não tem paint, ou seja, pode farmar rebounds e assistências, ele também pode puxar por elas. Aqui o LaMelo Ball e o Brandon Miller também pode vir a ser um potencial de alguma coisa, mas as linhas estão um bocadinho mais altas do que eu gostaria, portanto vou deixar para lá e vamos passar para o jogo entre os Memphis Grizzlies e os Utah Jazz. Para mim, a equipa dos Grizzlies está a ser altamente desrespeitada aqui pelas casas de apostas. Para mim, a moneyline acho que os Grizzlies aqui em casa dos Utah deveriam estar a pagar perto de 1,40, não 1,70. Eu não vou fazer nada porque os Utah não é porque a passada mostraram-se fortes no arranque em casa, mas uma equipa com Ja Morant, Marcus Smart, Desmond Bane e até mesmo o Zach Edey, para mim, tem que ter mais respeito. E há duas entradas que eu gosto muito. Uma delas, o 18,5 de PR do Zach Edey, acho que é uma linha bastante interessante. O Zach Edey que vai ter um matchup com o Walker Kessler, que não é fácil, mas o miúdo vinha andar a jogar muito aqui na pré-season. Eu até posso mostrar aqui porque a Props não exibe qualquer tipo de estatísticas que não sejam em jogos oficiais, mas ele tem aqui jogos com 15 pontos e tem 15 pontos e 8 rebounds, 23 pontos e 9 rebounds. Depois tem aqui um jogo 7-7, fica com 14, no outro fica com 15, ou seja, eu acho que é uma linha baixa porque ele tendo minutagem ele vai ter as oportunidades. E outra linha que eu também gosto muito para este jogo é, olhando também aqui nesta mesma toada, pegar aqui no Santi Aldama, tirar aqui o record away, ou seja, jogar tanto casa como fora, porque acho que neste tipo de jogador não faz diferença, e sem Jaren Jackson Jr. Ou seja,
O Jaren Jackson Jr. ia tirar-lhe rebounds, o Zach Edey também vai tirar, como é óbvio, mas acredito que o volume do Aldama possa vir a estar lá. 9 pontos e meio que estão a pedir e depois os 5 rebounds e meio parece-me totalmente fazível para o Santi Aldama, que tem destruído na pré-season, portanto também pode ser aqui uma entrada a ficar debaixo do olho. E eu vou acabar por entrar já no pré-live, no Zach Edey, e deixar o Santi Aldama para live. E depois também do lado dos Memphis, também muita atenção a Jamorant, 25,5 parece-me totalmente baixo. Acredito que ele venha aqui para um statement, mas nunca se sabe. Depois, penúltimo jogo da noite, Phoenix Suns contra LA Clippers, a equipa dos LA Clippers sem Kawhi Leonard ainda, sem saber quando é que ele vai voltar. Mo Bamba também de fora, e isto só nos leva para uma coisa. Não vamos alongar muito neste jogo, porque a equipa dos Clippers, para mim, acho que neste jogo não vai ter muito a fazer. A equipa dos Suns vem muito coesa. Traz Mike Budenholzer, já é um treinador que é conhecido por tornar as equipas altamente potentes na sua pré-season, na sua regular season. Portanto, a equipa dos Suns tende aqui a crescer, eu acredito. A trazida do Tyus Jones mostra que aqui a equipa vem para ter alguém para pensar o jogo, para dar mais liberdade ao Booker e até mesmo ao Bradley Beal. Portanto, acho mais estruturada do que na época passada a equipa dos Suns. Do lado dos Clippers, não há muito que esperar. Harden e companhia, e a companhia melhor que o Harden tem para o jogo 2 é a Ivica Zubac. É a minha entrada mais eficiente para o dia 2. 12 pontos e meio para o Zubac, para mim parece uma excelente entrada. Ele que sem o Paul George e sem o Kawhi tinha um aproveitamento muito maior. Na época passada teve um crescimento na reta final muito grande. Portanto, e o matchup dele com o Harden, o matching dele é excelente. No pick and pop trabalham muito bem e no pick and roll em aspas. Portanto, é um matchup muito bom. O Zubac a fazer 13 pontos parece-me totalmente fazível e é essa a nossa entrada do dia e é a entrada aqui para o jogo dos Phoenix Suns contra os LA Clippers. E para finalizarmos, Golden State Portland Trail Blazers, eu para já tenho muitas reticências nesta equipa. Gosto do PA do Scoot Anderson, gosto daqui dos pontos do Kuminga, gosto do RA do Draymond Green, mas é tudo ainda muito reticente. Eu não vou acabar por não fazer nada, esperar para ver, tentar puxar para o live, mas deixar aqui realçar estas 3 entradas: pontos do Kuminga 17,5, 16,5 de pontos e assistências do Scoot Anderson e 13,5 da RA do Draymond Green. Parecem entradas interessantes para se analisar mais na beira do jogo. Ainda há muitas reticências aqui à volta, portanto deixem para o live. E acredito que neste jogo dos Golden State o Curry vai ser mais poupado, portanto é preciso ter muito cuidado aqui com os Golden State. As linhas ainda não estão postas. Também há um Buddy Hield vindo do banco que pode ser bastante importante. Há um Wiggins que ainda não sabe muito bem como é que ele vai trabalhar esta época. Um Danny Avdija nos Portland que, segundo o Chauncey Billups, ele era o melhor jogador da equipa, portanto diz muito daquilo que pode vir a ser o aproveitamento do Danny Avdija. Portanto, ainda há muitas incongruências e muitas reticências no ar aqui em torno destas duas equipas, por isso eu vou-me manter fora, mas para este jogo é esta a minha análise. Portanto, malta, este foi o vídeo, um videozinho mais longo, temos uma slate até grandinha, 8 joguinhos para começar a NBA, digamos assim, 8 não, 10 joguinhos, portanto, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem o vosso like, comentem aí em baixo se alguém seguiu, por exemplo, o Anthony Davis, ou se hoje vão fazer alguma coisa diferente daquilo que eu disse. Se têm alguma ideia, se tiverem alguma dúvida, também contactem-me. Tem aí o meu Insta, o meu Twitter também, onde eu estou muito ativo nas 2 redes sociais. É só deixarem mensagem. Não se esqueçam, Props Outcast, patrocinador do vídeo, código TD25 para 25% de desconto no pack da NBA e 10% de desconto na primeira mensalidade. Malta, foi este o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, deixem o vosso like e fui. Até amanhã.